A mesma coisa é Deus para contigo. Tenha certeza que aquilo que você está pedindo a Deus, se você estiver fundamentada nas promessas dele, se você estiver fundamentado na palavra, tem resposta, porque toda oração tem resposta. Eu quero meditar com você numa parábola que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. E aqui Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu observo nessa parábola que geralmente Jesus, ele começava a contar uma parábola, despertava a curiosidade do povo, dos discípulos. Às vezes chegava até no final da parábola e os discípulos perguntavam: o que é que o Senhor está dizendo com isso? O que é que o Senhor quer dizer com isso? E aí depois que ele despertava toda a curiosidade dos discípulos, ele explicava a parábola. Mas aqui é o contrário, primeiro ele explica, para depois ele contar. Quando ele diz, né? Eu vou contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus ensinando aqui, falando, né? Sobre a persistência que nós devemos ter em orar, em clamar a Ele. Ele começou dizendo, ensinando oração para os discípulos, instruindo os discípulos. Saía para orar, né? Ele ensinou os discípulos a orar praticando. Os discípulos observavam Jesus o tempo todo. E uma das coisas que mais chamou a atenção dos discípulos foi que Jesus orava muito. Jesus acordava nas madrugadas, ia para o deserto, ia para os montes orar. No final da tarde, cansado, Jesus parava o seu trabalho, ia orar no monte. Então aí a gente vê, né, a frequência que Jesus orava. Jesus orava continuamente. E aí os discípulos despertou essa curiosidade. Por que Jesus ora tanto? Ele sendo o Filho de Deus, ele sendo Jesus, será que ele precisa orar? A gente talvez pergunta, será que Jesus precisava orar? Jesus sabia de tudo. Mas ele fazia aquilo para me ensinar e te ensinar que para ter intimidade com Deus é preciso oração. Oração é o caminho da intimidade com Deus. Não tem como a gente sobreviver a tantas lutas, a tantas dificuldades, se a gente não tiver essa intimidade através da oração, esse relacionamento com Deus através da oração. E além de orar, ele ainda diz, você tem que ser perseverante, você tem que ser insistente em pedir, em clamar. E aqui ele nos conta uma parábola, onde a parábola nos diz, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, aqui nós podemos aprender a ser persistente na oração, com fé, crendo que nosso Deus atende os nossos pedidos e faz justiça naquilo que nós temos direitos violados. A todo tempo, Jesus nos incentiva a sempre continuar
orando. E a gente vê de Gênesis a Apocalipse que o povo aprendeu a clamar a Deus. O povo sentia essa necessidade, essa carência de buscar Deus em todo o tempo. É tanto que Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. E aqui a gente vê essa parábola de uma viúva, uma mulher desprovida na sociedade, uma mulher sozinha, que não tinha quem intercedesse por ela, porque naquela época era uma cultura masculina. Jamais um homem iria em um fórum, jamais uma mulher iria reivindicar algum direito. Quem fazia isso eram os homens que iam. E aquela mulher, como ela não tinha ninguém por ela, e ela tinha uma causa na justiça, e aquela causa era uma causa justa, era um direito dela. A parábola não diz qual era a causa daquela mulher, mas diz que ela tinha direito a alguma coisa, e que ela estava ali diante daquele fórum, diante de um juiz corrupto, iníquo, maldoso, e que não se preocupava em mostrar que ele não gostava de pessoas, e muito menos que ele não era bom, porque no texto nos diz que ele não temia nem a Deus, nem a pessoas. E foi justamente diante daquele homem que aquela mulher teve a sua causa para ser resolvida. E todos os dias ela ia naquele fórum. Eu creio que aquela mulher, ela chegava, era a primeira a chegar naquele fórum. Eu creio que quando aquele juiz chegava naquele fórum, ele olhava para o lado, ele já via aquela mulher na porta. E no mínimo aquilo incomodava ele. Todos os dias. É a mesma coisa. Às vezes um filho nosso pede uma coisa para a gente. E a gente vê que aquilo não é tão necessário. O que a gente faz? A gente deixa para depois. A resposta pode ser depois. Aquela hora a gente pode dar um não. Mas tem filho que toda hora pede: meu pai me dá isso, minha mãe me dá isso. E aí a gente, pela insistência do filho, mesmo a gente sabendo que não é o tempo certo para dar aquilo ao filho, a gente termina cedendo, né? É igual o nosso Deus, eu creio que Ele é assim conosco. Às vezes a gente insiste tanto pedindo uma coisa a Ele, que Ele termina liberando. E é isso que Jesus diz aqui nessa parábola. Ele quer nos dizer que nós precisamos ser perseverantes. Que nós não podemos desistir do que nós estamos precisando, das promessas que o Senhor nos fez. A gente lembra que Jesus conta muitas histórias da necessidade da gente perseverar. E Jesus, ele teve situações onde ele estava diante de pessoas que queriam um milagre, que queriam uma cura, e ele, de certa forma, eu creio que ele provou essas pessoas. Uma delas foi a mulher cananeia. Aquela mulher chegou diante de Jesus, a mulher ali, Jesus estava passando por Tiro e Sidom, e aquela mulher, quando viu Jesus, ela se lançou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então aquela mulher chegou diante de Jesus porque ela tinha uma grande necessidade. Ela precisava de algo que ninguém poderia fazer por ela, que ninguém poderia atender aquela necessidade. E só Jesus. Por quê? Porque ela já conhecia, ela já sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, que foi aquele que veio justamente para curar, para libertar, para salvar. E naquele momento ela estava precisando de uma libertação para a filha dela. E mesmo no silêncio de Jesus, mesmo na demora de Jesus, né, que Jesus tem maneiras que nós não entendemos, que cada um ele agia de maneira diferente. Eu creio que é porque ele conhece os nossos corações. Ele sabe até onde a nossa estrutura tem condição de ir. E ali a gente vê Jesus diante daquela mulher cananeia. E Jesus, diante daquela mulher, ele ficou em silêncio. E os discípulos disseram: Jesus, despede essa mulher, ela vem o tempo todo clamando, te pedindo. E Jesus ficou em silêncio. E Jesus até confrontou aquela mulher.
quando disse, não é bom tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Foi como se aquela mulher, ele estivesse humilhando aquela mulher. Mas se a gente for para o contexto, a gente vai ver que não foi uma humilhação. E ali aquela mulher disse, até o que vem do Senhor, o mínimo que vem do Senhor, já é o suficiente para mim. Então, nas nossas orações, nas nossas petições, a mesma coisa nós devemos ser. Continuar pedindo, continuar perseverando naquilo que Jesus tem para nós. Tem a história do cego de Jericó, que é outra história muito linda. Que Jesus saindo de Jericó, tinha um mendigo à beira do caminho, junto do caminho, ali mendigando, ali desprovido, isolado, sozinho. Mas ele era cego, mas ele tinha uma audição aguçada. E ele ouviu que no meio da multidão estava Jesus. E foi quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, ele gritava. E naquele momento que ele gritava, que ele clamava, ele começou a incomodar a multidão. E a multidão pediu que eles se calassem, que eles parassem. O que é que a gente pode aprender com isso? Que talvez você está sendo perseverante na sua oração. Talvez você está precisando de uma cura, um milagre, uma libertação do filho. E você tem orado, você tem clamado, você tem colocado a sua fé em ação, né? A sua fé tem sido aguçada, porque você tem crido que Jesus pode libertar o seu filho, que Jesus pode curar essa enfermidade. Mas tem muita gente que está sendo incomodada com isso. Mas eu quero te dizer nesta noite, se você é perseverante naquilo que você quer, na promessa que Deus tem para a tua vida, não desista de clamar. Porque você pode estar incomodando a multidão, mas à medida que nós incomodamos a multidão, nós chamamos a atenção de Jesus. E eu creio que o cego de Jericó, ele chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus estava ali passando. A multidão era muito grande. Aquele cego, ninguém olhava para ele com amor. As pessoas olhavam com ele e diziam, essa vida não tem jeito, ele é cego, ele vai continuar cego. Ele está mendigando, ele vai continuar mendigando. Mas ele ouvindo que Jesus estava ali, a gente percebe que tem muita gente que tem uma boa visão, mas é surdo para o que Deus tem para ele. Tem muita gente que está surdo, que não tem ouvido o que Deus tem para a tua vida. E não clama, e não pede, se acomoda. E esquece que nós temos um pai amoroso. Olha que aquela viúva, ela estava diante de um juiz corrupto, um juiz maldoso, um juiz egoísta. Ele era tão egoísta que ele chegou ao ponto de dizer que ele ia atender aquela mulher, porque ele não suportava mais o incômodo daquela mulher. Imagine nosso Deus que é amoroso para conosco. É isso que Jesus fala aqui nessa parábola. Se aquele juiz, sendo ruim, sendo injusto, atendeu a petição daquela mulher, imagine nosso Deus. Imagine nosso Pai. Será que Ele não fará justiça naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem almejado, naquilo que você tem sonhado? É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus conta também outra parábola, quando ele fala de um amigo que foi importunar o outro na noite, batendo na porta, pedindo alguma coisa, porque ele tinha recebido visitas em casa. E aí Jesus diz, toda pessoa que pede, recebe. Você tem pedido, você tem clamado. Aquela mulher clamou, aquela mulher pediu, aquela mulher tinha fé que a causa dela seria atendida. Você tem essa fé que Jesus pode atender qualquer causa. Não existe nada impossível para Jesus, mas que você precisa perseverar. Você precisa continuar. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Jesus aqui no versículo 8, ele digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por que Jesus questiona isso? Porque os dias estão difíceis.
E tem muitas pessoas que não têm perseverado. E tem muitas pessoas que têm desistido pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelos momentos de adversidades que têm surgido, têm esquecido que tem um Deus no céu, que tem contemplado todas as coisas e que pode atender o teu clamor na hora certa, no momento certo. Você precisa clamar. O texto nos diz isso. À medida que o fim se aproxima, a preocupação de todo crente deve ser perseverar na fé. Perseverar na fé, perseverar naquilo que Deus tem prometido, não parar, não desistir. Oração é intimidade com Deus, oração é conhecer Deus, e nós precisamos ter essa atitude. Oração é questão de atitude, meu irmão. Aquela mulher, ela teve a atitude. Ela simplesmente, ela era uma viúva. Talvez muitos diziam para ela: você não vai conseguir. Você sabe que viúva não tem vez nessa cultura. Você sabe que viúva, ela não adianta ela botar uma causa na justiça, um processo na justiça, porque ela não vai conseguir. Mas aquela viúva, ela tinha fé. Ela tinha certeza que a causa dela era uma causa justa e que aquele juiz, ele ia atender. A mesma coisa é Deus para contigo. Tenha certeza que aquilo que você está pedindo a Deus, se você estiver fundamentada nas promessas dele, se você estiver fundamentado na palavra, tem resposta, porque toda oração tem resposta. E geralmente eu sempre digo isso: quando a gente ora em cima da palavra de Deus, em cima do que Deus prometeu para a gente orar com convicção, com fé, a gente sabe que vai acontecer. Eu mesmo tenho experiências. Quando eu oro, eu leio a palavra e vejo que ali o que eu estou pedindo está de acordo à vontade de Deus. Então eu sei que eu vou receber. Na hora certa, Deus vai prover a minha e a tua necessidade. Creia nisso, que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que o Senhor te fortaleça nessa noite, naquilo que você tem dobrado o seu joelho, nas madrugadas, e clamado a Ele. Talvez você está olhando para a situação, você está olhando para aquela circunstância, e achando que ela não tem jeito. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma amiga, chorando, em pranto. E eu perguntei: o que é que está acontecendo? Ela me falou: meu filho se tatuou todo. Meu filho se tatuou todo. Eu disse: você consagrou seu filho ao Senhor? Ela disse: consagrei. Meu filho é consagrado a Deus. Eu disse: olha, minha irmã, essa tatuagem não vai anular a promessa que Deus tem para tu, para tua casa e para teus filhos. Creia nisso. Então, minha querida, a mesma coisa é com você. Talvez você está vendo tudo para dizer que não vai dar certo. Tudo mostrando que é o fim. Mas eu quero te dizer, se você tem promessa de Deus, persevere na oração. Se você tem promessa de Deus, não baixe a guarda, continue clamando, porque Deus é fiel. Se Ele te fez a promessa, se a promessa está na palavra dEle, creia que vai acontecer. Então, ore mais, clame mais, não deixe de pedir a Deus, não deixe de clamar ao Senhor. Continue buscando a Deus para que a justiça prevaleça na sua causa, para que você tenha vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.